Ó, a gente fez o planejamento ontem, no domingo, que eu mostrei para vocês, e mais importante do que o planejamento, tão importante quanto o planejamento, é você bater o que aconteceu com o que você planejou, com os seus estudos e o realizado, né? Então, planejou, o que aconteceu do planejamento? Para a gente entender se nós estamos indo no caminho correto ou não, tá? Então, vamos olhar para o planejamento, que foi esse aqui, né? Semana do dia 5, o Market Profile, eu mostrei para vocês hoje de manhã na sala, que o Market Profile, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele precisa ser verificado, né? Então, de segunda-feira eu coloquei verdinho aqui, porque aconteceu basicamente o que a gente esperava. Houve volatilidade na abertura e ao meio-dia, né, que teve a divulgação do PMI, né? Então vamos ver se os próximos dias eles vão bater com o market profile que a gente está pensando aqui, lembrando que rompimento para quinta-feira, quarta pode andar um pouco à tarde, tá bom? E aí a gente fez a leitura do diário. Nós vimos o order flow, que continua comprado no diário, nenhum intermediate term low foi violado no time frame maior e continua não violado, a gente vai olhar isso, né? Olha aqui, ó, esse intermediate term low aqui, ele não foi rompido. Ele não rompeu. Ficou na casqueta ali, ó, mas não rompeu. Esse cara aqui, se você olhar ali em cima, ó, aqui, ó, olha aqui, ó. O low dele é 126.580. Olha o low desse cara aqui, ó, 126.610. Então, por muito pouco aqui, não rompeu, tá bom? Voltando aqui, então, o order flow segue comprado. Short term low, a última liquidez tomada foi um short term low. Então, no caso de hoje, antes de abrir, nós sabíamos que haveria uma possibilidade de rebalanceamento interno no time frame menor, tá certo? E o viés do dia, pelo fechamento abaixo da mínima anterior, era possível ataque à mínima atual. Qual era a mínima atual no momento do anterior ao pregão? De sexta-feira. Então, batendo aqui, o que aconteceu? Ele atacou a mínima da sexta-feira, tá vendo? Ele veio, ele rompeu a mínima e ele começou um rebalanceamento que nós podemos observar aqui no 60 minutos. No 60 minutos. No estratégico, né? Então, a gente liga as marcações do estratégico, a gente pode ver que ele, na abertura, o que aconteceu? Ele não veio atacar a mínima do dia, ele foi fazer o rebalanceamento, ele fez um rompimento de pivô de alta, trabalhou abaixo do 7,6 que nós vamos ver daqui a pouquinho no planejamento, mas ele tentou rebalanceamento no Fair Value Gap do 60 minutos, depois ele parou, inclusive aqui, ó, novamente. Ele fez o rompimento da mínima do dia anterior, ó, tá vendo? Esse cara aqui, e ele foi fazer rebalanceamento, não quis rompimento para baixo. Então, com esse viés do dia, qual era o nosso plano? Preferencialmente compra pela região de desconto que nós tínhamos, né? Então, se você olhar pelos targets aqui, se você ligar os targets, você vai ver que a gente tem uma estrutura primária dos 60 minutos para baixo, tem esse intermediate term low aqui do diário, é onde marca o boss, a continuidade. Hoje foi no pelo, a gente quase fez um rompimento de estrutura, mas acabou que não aconteceu. Como a gente abriu aqui, a gente está numa região da estrutura primária, tanto da estrutura primária quanto da estrutura secundária, nós estamos numa parte de desconto.
Então, a probabilidade, quando ele toma uma liquidez externa e não dá sequência, dele rebalancear. Então, ele está devendo um rebalanceamento mais para cima dos 50% aqui da estrutura, né? Para poder pegar liquidez e poder, quem sabe, romper, né? Então, nesse ponto aqui, preferencialmente compra pela região descontada. O último movimento quebrou a estrutura primária do tático, abrindo possibilidade de rebalanceamento. O que eu quis dizer com isso, né? Vamos colocar no tático aqui agora, no 15 minutos, e aí a gente entende o que aconteceu. Na sexta-feira, ele quebrou esse movimento aqui, ó. Na sexta-feira, eu tinha essa condição primária aqui, ó, aqui em cima. Aqui durante o dia eu já fui atualizando os desenhos, mas a estrutura primária era essa, deixou esse fundo, voltou na sexta-feira mesmo, voltou na VWAP, né? E hoje a abertura aconteceu aqui. Eu tinha traçado esse fibo já para fazer o frame da, do planejamento, tá certo? Então, o movimento que eu estou dizendo para vocês que aconteceu foi o boss nesse ponto aqui, ó. Esse último fundo, ele no 15 minutos, ele foi um boss menor, né? Foi uma quebra de estrutura, a estrutura primária do 15 minutos do 15 minutos, falando, né? Vocês estão, não pode confundir com a estrutura primária do estratégico, nem com a estrutura primária do diário. A gente tem que respeitar o time frame. Esse aqui é um low time frame, né? É um LTF. Então, ele gerou nova estrutura primária. Hoje, a abertura não atacou a mínima do dia. Ele veio, trabalhou abaixo do 7,6, foi tentar buscar o 23, não conseguiu, parou nesse ponto de 50% da estrutura do 15 minutos. Se você traçar aqui um prêmio de desconto, você pode ver claramente isso, ó, daqui até aqui, ele volta nos 50%, ó, na pinta, né? Olha isso aqui. Os caras falam que 50% não. 50% é vida, pô. O Chico é tudo errado. Estou brincando. Obviamente, isso aqui, média estrutura, não é nível de FIBO. Houve um rompimento de pivô e não teve continuidade. Teve uma falha de topo. Como o 7,6 estava aberto, ele veio quase tocar no 111 aqui. Tá certo? Então, no planejamento, tinha aqui esse movimento, né? E aí eu coloco preferencialmente compra, vendas apenas em possibilidade de gap de alta, e se o preço vier acima da região do 23 da nova estrutura. Então, tendo a nova estrutura aqui, eu disse, se o preço vier nessa região aqui, ok, de vender. Mas na abertura, quais foram as estratégias? Primeiro, ataque à mínima anterior. Teve ataque à mínima anterior logo na entrada? Não, não teve. Por que está verde aqui então? Porque teve ataque depois e deu exatamente essa compra aqui, ó. Preço na zona descontada de estrutura, recomenda compra após a tomada de liquidez do short term low, que é a mínima do preço, a mínima do dia anterior. Então, aguarda o ataque à mínima do dia anterior, espera a formação de um market structure shift no operacional, pega um frame nos 5 minutos para uma entrada de 1 minuto no RMC ou no Fair Value Gap. Exatamente o que aconteceu, mas no segundo momento. No primeiro momento, a compra foi sem o ataque à mínima anterior. Então, o preço trabalhou abaixo do 7,6 do FIBO da nova estrutura primária, certinho. O que a gente faz? Mesmo esquema, formação de Market Structure Shift no operacional, para poder fazer frame, pegar aqui, ó, frame de P&D nos 5 minutos, entrada no 1 no RMC ou no Fair Value Gap. E a venda? A venda é o seguinte, olha que coisa linda. Após ou durante o rebalanceamento do Fair Value Gap do estratégico, formado na sexta-feira,
exatamente esse aqui, ó, quando deu a venda, demonstração, espera um Market Structure Shift, após o alvo de 23, isso aqui não aconteceu, o que aconteceu foi esse cara aqui, ó, e não aconteceu esse rompimento. Então, esses dois pontos aqui a gente coloca em laranja, né? E eu vou colocar essas duas aqui, tudo bem, elas não funcionaram, mas essa aqui funcionou, exatamente, né? Então, a abertura do dia aqui trabalhou abaixo do 7,5, esse aqui é o 7,5, esse é o 15 minutos, os 5 minutos, nessa abertura, ele fez Market Shift Structure nesse swing high aqui, ó, deixou um Fair Value Gap, tá? E ele vem exatamente no Fair Value Gap quando ele testa o preço de abertura, dá uma excelente compra. Depois, neste ponto, se você olhar nos 60 minutos, esse aqui é o Fair Value Gap do 60 minutos. Onde ele veio? Ele entrou no Fair Value Gap dos 60 minutos, então ele estava fazendo essa mitigação, e aí olha o que aconteceu, né? Swing low mais alto, ele deixou o primeiro swing low mais alto, displacement, voltou nesse Fair Value Gap, uma venda de 1.000 pontos. Quando ele faz essa venda, adivinha o que aconteceu? Olha isso aqui, ó. Esse 100% é o fundo anterior. Ele faz mínimas idênticas, Market Shift Structure, e te dá uma compra final. Só olhando para o planejamento, a gente conseguiu fazer exatamente ou praticamente tudo que tinha aqui no planejamento. De uma forma tranquila, sem ansiedade, a gente conseguiu mapear o dia, sem correria, sem ficar correndo atrás do preço, só olhando as regiões, procurando entender se as notícias estavam corretas. A gente não vai acertar isso aqui todos os dias. Isso dificilmente a gente consegue fazer dar certo todos os dias. Mas é aí, no dia que dá errado, é que a gente tem que pegar e calibrar, tem que olhar onde é que eu planejei que desviou. Foi um desvio que foi uma notícia, foi algo que realmente não dava para prever, ou foi alguma coisa, algum deslize? Se foi algum deslize, a gente aprende. Se não tinha como prever, o mercado é assim mesmo. Tá bom? Fiquem com Deus. Grande abraço. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.